Amém, meu querido. Recebam a paz do Senhor nessa oportunidade, nessa noite, noite de bênção. Certamente o Senhor reservou para cada um de vocês aí que está em sua casa, ouvindo Deus, através de um louvor abençoado. Eu tenho certeza que a bênção do Senhor é grande, será grande e marcante na sua vida, em nome de Jesus. Minha palavra é palavra de gratidão a Deus essa noite pela vida do meu amigo pastor Roildo Paiva. Deus abençoe a vida do senhor, meu pastor. Deus abençoe a sua família, a sua casa, de uma maneira muito especial. Minha palavra de gratidão, a vida da nossa amiga, nossa irmã Luciana, que foi o canal de bênção aí para a gente poder estar aqui juntos essa noite, para podermos falar de Jesus, falar acerca da palavra do Senhor. Minha palavra também de gratidão é pela vida da nossa irmã Valdirene. Deus abençoe, viu, pelo contato, Deus abençoe aí pela oportunidade que nós estamos tendo aqui esta noite. Eu quero ter a plena certeza de que Deus há de falar com você que está nos vendo aí pelo YouTube, você que está aí vendo a gente pelo Facebook. Eu tenho certeza que a mão de Deus certamente vai estar te alcançando e te abraçando com milagre nessa noite. Eu tenho uma palavra de Deus, uma reflexão do Senhor para a tua vida, muito rápida, uma reflexão. Quem me conhece sabe, eu sempre digo isso, eu não sou um bom pregador, mas eu tenho uma convicção de que quando a Bíblia é ministrada, ou nós ministramos acerca da palavra de Deus, é o próprio Deus que fala conosco, e eu sei que Deus há de falar ao seu coração aqui esta noite. Você que está aí em casa, eu queria te convidar a abrir a Bíblia comigo, para a gente poder fazer menção de um texto da Bíblia, está localizado no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, Dr. Lucas, capítulo de número 8. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Dr. Lucas, capítulo de número 8. Nós vamos fazer menção de 4 versos. De 4 versos nós vamos fazer menção. E eu queria te convidar a abrir a Bíblia comigo, por gentileza. Lucas, capítulo de número 8, e o verso é o versículo de número 22, 23, 24 e o verso 25. Está escrito assim o texto. E aconteceu que num daqueles dias entrou Jesus num barco com seus discípulos. E Jesus lhes disse: passemos para o outro lado do lago. E então partiram. E navegando, adormeceu. Então sobreveio uma grande tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando todos em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, por que perecemos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. Estes cessaram e fez bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Existem alguns textos na Bíblia que, no mínimo, nos deixa apreensivo com a dimensão daquilo que houve, daquilo que aconteceu. Existem textos na Bíblia que deixam a gente revoltados, porque a gente se pergunta, tem muitas coisas que a gente fica perguntando, por quê? O que é que eu fiz? Por que aconteceu? Deus não me ama? Onde está Deus? Aonde está isto? Aonde está aquilo e tal? E existem perguntas que não têm respostas. E eu queria que você guardasse isto dentro do seu coração. Por que, pastor Luiz, que o senhor está dizendo isto? Jesus resolve chamar os discípulos para uma missão. Jesus resolve chamar os discípulos para uma obra.
E a obra que Jesus vai estar fazendo aqui é mudar a história de um camarada, de um moço, de um homem que está atormentado e pior, está atormentando uma cidade inteira. Já tem um período muito longo de tempo. Jesus chama os discípulos e o chamar de Jesus para os discípulos é: vamos ali, vamos passar de um lado para o outro, que eu tenho uma obra para realizar lá do outro lado. Jesus, ele é demais. E quando Jesus resolve chamar os discípulos, a fala de Jesus no inicial, que nós lemos aqui é: passemos para o outro lado. Em outras palavras, ou para melhor entendermos, eu não vou deixar vocês atravessarem sozinhos, eu vou atravessar junto com vocês, vamos lá. Não está na Bíblia, mas eu conjecturo que talvez alguém tenha perguntado para Cristo, e a pergunta é esta: o que nós vamos fazer lá? Aonde o Senhor vai? E talvez a conversa de Jesus é essa: nós vamos lá para o outro lado, porque alguém precisa da minha presença, alguém precisa receber o milagre das minhas mãos e da minha parte. Quando Jesus entra no barco, os discípulos também entram. Eles vão atravessar o mar, eles vão atravessar o rio. O texto fala que quando Jesus está no meio do caminho, e eu sempre gosto de trazer um teatro sobre isto, porque eu imagino Jesus conversando com os discípulos, como foram os dias, o que estava acontecendo, como estavam dizendo. As pessoas se maravilharam porque Jesus estava fazendo milagres, Jesus estava realizando muitas coisas, muitas obras. E Jesus, quando ele vai... Jesus, quando ele está atravessando, Jesus conversando, Jesus tem a necessidade de dormir, descansar. Não sabemos o motivo pelo qual Jesus tem o cansaço, mas o que a Bíblia faz questão de dizer é que Jesus cansa. E no cansar de Jesus, Jesus resolve descer para a parte mais baixa do barco. Jesus resolve descer para a proa do barco. Jesus resolve descer para o lugar mais baixo que o barco tem, enquanto os discípulos estão no andar de cima. Os discípulos conversam em cima. Os discípulos estão trocando as ideias, conversando. Eu fico imaginando, um olhando para o outro, dizendo: nossa, nós vamos ver Jesus fazendo mais um milagre. Nós vamos observar Jesus mais uma vez curando alguém do outro lado. Porque a conversa que os discípulos têm é mais ou menos isto: como ele é, olha, ele é tudo de bom, ele é a melhor coisa que nos aconteceu. Nós andamos com ele, nós vimos milagre, nós vimos realizações de prodígios, a gente viu o surdo ouvir, a gente vê o mudo falar, e a conversa é esta: eles estão alegres, estão animados para poder ir do outro lado. Por quê? Primeiro, porque foram chamados por Jesus. E todo mundo que é chamado por Cristo, ainda que as coisas não caminhem do jeito que imaginam, pelo simples chamar de Jesus já há uma tranquilidade na alma e um alegrar. Por quê? Porque ninguém era nada antes do chamado, ninguém merecia ser chamado, ninguém tinha nada antes de ser chamado. E ele resolveu chamar-nos, ele resolveu dar a nós um voto de confiança, quando ninguém talvez queria, e a conversa dos discípulos talvez eram essa. Ninguém quis a gente, um era cobrador de imposto, outro não passava de um mero pescador. E as conversações é essa: nós estamos alegres, vamos para o outro lado. Só que no meio do mar, no meio da travessia, enquanto eles estão atravessando, no meiado, a Bíblia faz questão de definir isto, e a Bíblia faz questão de frisar isto. A Bíblia diz que no meio do mar, no meio do mar, eles atravessando, o texto diz que eles percebem que começa a ventar, eles percebem que, além da ventania, eles percebem que começa as ondas se levantarem enfurecidas. O texto diz que as ondas estão cobrindo o barco. Os discípulos estavam alegres, agora passam a um nível de preocupação, porque está olhando o vento, está olhando as ondas as águas que estão agitadas, e para piorar, as águas começam a entrar dentro
dentro do barco. As águas começam a entrar dentro do barco. Os discípulos se preocupam, pegam tudo que pode para poder tirar as águas, vai tirando água, vai tirando água. Um olha para o outro e diz, não está dando conta, nós estamos quase indo a pique. O que a gente tem que entender é isto, porque o barco começa a balançar. O barco começa a se agitar e balançando-se de um lado para o outro. Eles olham para dentro de si e dizem, e agora o que vai ser da gente? Eles começam a se perguntarem entre si, está todo mundo aqui, aonde vocês estão? Eles vão fazer as contagens, a contagem é 1, 2, 5, 10, 15... 12. Eles contam de novo, 1, 2, 5, 10, 12. Eles perguntam, estávamos em 13, cadê? Quem é que está faltando? Procura um, procura outro, procura um outro, e aí ele vai fazendo as perguntas, e quando eles olham para dentro de si, eles descobrem que quem está ausente é quem os chamou para entrar dentro do barco. Oh, glória a Deus! Eu queria que você entendesse isto. Porque a ausência agora não é de Pedro, não é de Tiago, não é de João. Quem resolveu sumir não foi quem foi convidado, quem resolveu sumir foi quem convidou-os a estar dentro do barco para uma grande missão do outro lado. E quando eles se perguntam onde é que está, um olha para o outro e talvez, não está na Bíblia, deixa o menino aqui conjecturar isso, porque eu imagino o medo, eu imagino as adversidades, eu imagino as complicações, e um olhando para o outro dizendo, cadê? Aonde está? Caiu no mar? O que aconteceu? Eles começam a se desesperar mais ainda, por quê? Porque na ausência de Cristo, o mar tem uma proporção tão grande que nos obriga a ficar mais amedrontados do que outros momentos que a gente ouvia Jesus toda hora. Só que eu queria que você entendesse isto, porque ele não está só. Ali não é só um barco. A Bíblia faz questão de dizer que em volta deles existem barcos ou barquinhos ao redor. Só que o único barco que foi atingido pela Bíblia, que está narrando, é o barco que os discípulos estão a chamado ou ao ouvir, obedecer o chamado de Jesus. A minha pergunta, e a pergunta de você que está na sua casa aí agora, talvez é esta, ó. Por que eu sofro? Por que as coisas não dão certo? Por que minha história não dá certo? Por que eu tento e parece que nada dá certo? Olha aqui, você não é melhor e nem pior do que ninguém. Você não é maior e nem menor do que ninguém. Algumas pessoas já se perguntaram e talvez nunca obtiveram resposta. Eu vou te responder aqui esta noite. Você que está aí me ouvindo. Porque você se imagina um super crente, Deus, o Senhor não pode deixar isto, porque eu oferto, eu dizimo, eu vou no culto, eu canto, eu prego, eu adoro. Olhe para cá. Salomão, escrevendo em Eclesiastes, capítulo de número 9, ele disse que o que acontece na casa do ímpio também acontece na casa do justo. O que acontece na casa de quem é bom, acontece na casa de quem é mau. Então vai uma revelação de Deus para a tua vida, e eu quero ser boca dos céus para a tua alma aqui esta noite. A palavra de Deus para alguém aqui que está me vendo é: você não está isento de passar por luta. Você não está isento de ventanias, você não está isento de passar por doença, você não está isento de adversidade, você não está isento de passar por calúnia, você não está isento de pessoas maldizerem o seu nome, você não está isento de desemprego, você não está isento de passar por nenhum tipo de tribulação. O que acontece na casa do ímpio também vai acontecer na casa do justo. A diferença é como eu resolvo passar por este deserto. Existem pessoas que aceitaram o chamado, existem pessoas que compreenderam o chamado, existem pessoas que no meio de tudo ouviu, aceitou e resolveu entrar no barco, mas só porque as ondas levantaram estão querendo pular, só porque as ondas levantaram estão querendo fugir, só porque as ondas levantaram estão tentando agir com as suas próprias mãos, com as suas próprias emoções. E a voz de Deus para você esta noite, que está aí nos vendo, é a seguinte: calma, quem te chamou para entrar no barco, te chamou para ter ele como companhia da sua alma. Oh, glória a Jesus. Pastor,
O senhor não sabe como que eu estou vivendo, o senhor não sabe a minha história, o senhor não sabe como que está complicado. Quem foi que te disse que o chamado de Jesus foi para facilidades da sua vida? Jesus, quando morre, ele se apresenta aos discípulos no cume do monte, no último capítulo de Mateus. E quando ele está no cume do monte, ele chama os discípulos e diz assim, ó, é o seguinte, eu preciso falar para vocês, ide, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê vai e ser batizado será salvo. Jesus vai falando uma série de exigências, na verdade, uma série de falas aos discípulos, dizendo, faça. Só que os discípulos, com medo, dizem, Senhor, mas quem te matou vai matar a gente também, o que vai ser de nós? Jesus olha para os discípulos e diz assim, ó, eu não garanto a vocês que terão facilidades nas vidas. Eu garanto a vocês uma coisa, que no mundo tereis aflição, ô glória. Mas tem de bom ânimo, fique tranquilo. Por quê? Porque eu garanto que estarei convosco todos os dias das vossas vidas, até a consumação do século. Você pode receber isto como profecia para a tua vida esta noite. E a palavra de Deus para alguém hoje é essa: eu garanti estar contigo. Não é porque eu me silenciei, não é porque eu não falo, não é porque as coisas não andam certo, que eu não sou contigo. A maior prova de que Deus é com você, a maior prova de que a mão de Deus é contigo, é que no meio da tormenta você está vivo, no meio desta crise de doença você está viva, no meio de tudo que você está passando, a mão de Deus está sendo contigo. Pare um pouquinho de querer pular do barco. Pare um pouquinho de se desesperar e querer abrir mão, de querer sumir, de querer sair. Deus está dizendo, para, eu continuo no barco, só que tem um tempo determinado para que eu venha me manifestar como grande na sua vida. Não é só você que está sofrendo, filha. Existem milhões de pessoas sofrendo nesse dia chamado hoje. Tem alguém pior do que você. E Jesus está dizendo, por pior que seja a tua história, eu continuo no barco. Pastor, mas se Jesus está comigo no barco, por que as ondas se levantaram? Deixa eu lhe ensinar um segredo aqui. Deixa eu que você guarde um segredo aqui no nome de Jesus. Pastor, qual é o segredo? Simples para a tua alma esta noite. Deus é especialista em se manifestar nos piores momentos da sua vida. É por isso que ele permitiu este deserto. É por isso que ele permitiu esse vale. É por isso que ele está permitindo essas calúnias. É por isso que ele está permitindo essas pessoas se levantando. Deus está dizendo, eu estou permitindo só para que a minha manifestação, através da sua vida, seja notada por todos esses que estão ao seu redor. Ou você acha que alguém do lado não começa a observar nos outros barquinhos, dizendo, olha, vai afundar. O barco que Jesus, os discípulos entraram, vai afundar. Aí Jesus não está lá, cadê que as coisas não acontecem? Jesus, o interessante é que quando eles começam a perguntar-se, eles começam a procurar Jesus, que não acham, alguém tem a ideia de ir lá embaixo, talvez para pegar outro balde, talvez para poder pegar alguma coisa. E quando chega embaixo, tem a surpresa de que Jesus está na proa do barco, dormindo. Oh, glória a Deus! Aleluia! Ele está na polpa do barco dormindo e dá 2 segredos para nós sobre isto. Primeiro segredo, proa fala de parte baixa do barco, parte inferior do barco. Proa é o que sustenta todo o barco e tudo que está sobre o barco. É Jesus dizendo, eu não me ausentei, eu simplesmente estou sustentando você para que você não caia. É por isso que você ainda está de pé. Ele está sustentando você de baixo para cima. Segunda lição, Jesus ensina. Proa, fala de lugar de direcionamento. Como assim? Proa é o lugar que o leme está, é o lugar que a direção do barco está lá embaixo. Jesus está dizendo, eu não só sustento você e não deixo com que as ondas te afundam, como eu também não deixarei que os ventos te tirem do foco que eu pré-estabeleci acerca da tua história. É por isso que às vezes ele se ausenta.
Só para mostrar para a gente que no ausentar dele, não é um ausentar, mas se nós imaginarmos a ausência, ele está dizendo: eu estou apenas sustentando vocês na invisibilidade dos seus olhos. Tá difícil, tá complicado, tá doendo, não tá dando, parece que vai sumir, as coisas parecem que não vai acontecer. Jesus está dizendo: calma, que eu estou na parte de baixo, segurando-te de baixo para cima, para você não afundar. E outra, eu estou direcionando a sua vida, porque os ventos só vieram nada mais, nada menos do que para te desfocar, para te tirar do plano, para te tirar do projeto, para te desestabilizar, para te colocar em um outro rumo. E Jesus está dizendo: eu continuo lá embaixo, sustentando a tua vida, sustentando a tua história. E é por isto que você ainda não caiu. É por isto que você ainda não sucumbiu. É por isso que você ainda não desistiu. É porque Deus está sendo a sustentabilidade para a tua história. Ô, glória! Segunda verdade, ou terceira verdade, Jesus está ensinando para nós: eu sustento, eu direciono, e enquanto eu estiver sustentando, e enquanto eu estiver direcionando, o que eu lhe convido a fazer é: arrume um travesseiro e vai dormir. Compreende? Arrume um travesseiro, pegue um travesseiro e durma, durma. Porque as agitações da vida tá te tirando foco, tá te tirando sono, tá te trazendo preocupação, tá te fazendo perder o rumo de tudo. E Deus está dizendo: descansa, porque no teu descansar eu me manifestarei como Deus. Durma, tranquila e tranquilo, porque enquanto você dorme, há um Deus nos céus que está cuidando da sua história. Está cuidando da sua história. Pastor, e aí? Os discípulos acordam Jesus e diz a Jesus assim: ó, o senhor não percebe que nós perecemos lá em cima enquanto o senhor está aqui embaixo? Nós estamos desesperados lá em cima e o senhor está aqui embaixo dormindo. Nós estamos descabelando, nós estamos preocupados, nós estamos agitados, nós estamos querendo pular. E o Senhor está aqui descansando. É como se Jesus dissesse: é isso que vocês precisam entender. Quem chamou vocês para a boa obra é poderoso para dar a vocês o direcionamento certo e a sustentabilidade correta para não os deixar parar. O vento não veio, e eu preciso que você guarde bem isto que eu vou lhe dizer. O vento veio apenas para fazê-lo desistir de um projeto que Deus já projetou, já determinou lá na frente. Quando ele te chamou lá atrás, ele disse: entra no barco e nós vamos. Aí, o que o adversário faz? Não. Nós não deixaremos que ele faça tal coisa. Vou desestruturar. E como ele vem? Nos assombrando com as adversidades e tribulações da vida. Só que no meio da tempestade, no meio do barco, hoje Deus trouxe você parado aí, no YouTube, no Facebook, você que está aí na tua casa. Hoje Deus te parou aí para você ouvir esta palavra. E a palavra de Deus para você esta noite é: não deixe que os ventos te amedrontem ao ponto de te tirar do projeto e do foco de Deus. Oh, glória! Aleluia! Não deixe que as adversidades da vida te proíbam de sonhar, te proíbam de pensar, te proíbam de acreditar que tem um projeto grande que Deus estabeleceu para você lá na frente. Tem alguém que está esperando você e o vento veio simplesmente para te falar: para. Só que aí Jesus te para esta noite e diz assim: ó, estou levantando, oh glória, aleluia. Estou levantando agora. Receba isto como profecia de Deus para alguém. Eu estou me colocando de pé aqui esta noite.
E quando Jesus resolve se colocar de pé, quando ele chega lá em cima, vê os discípulos todos preocupados, todos amedrontados, todos de um jeito que querendo largar, querendo parar, querendo destruir. Jesus, quando para, Jesus olha para o vento, Jesus olha para as águas e diz assim, ó, aquieta-te, cala-te, porque quem chamou eles foi eu. Aleluia. Jesus estava dizendo para o vento e para o mar, vocês estão doidos. Quem os chamou para poder estar no barco fui eu. E o que chamou não deixará eles solitários e nem desamparados de jeito nenhum. Eu finalizo esta ministração de Deus para alguém que está ouvindo e precisa ouvir isto. Pare de achar que você está sozinha só porque as coisas não estão dando certo do jeito que você tinha pensado. Pare de querer jogar tudo para o alto só porque Deus não te deu ou Deus não cumpriu ainda o que você queria que cumprisse. Para de querer largar. E Deus está dizendo, eu continuo sendo o mesmo Deus que te chamou lá atrás para esse barco. O deserto não te parou até agora. As adversidades não te frustraram até agora. Deus está dizendo, eu estou no controle de tudo. O vento só vai até onde eu permito que ele sopre. As ondas só se levantam até onde eu permita que ela se levante. Há um tempo de Deus para a tua vida esta noite. Como profeta de Deus, eu profetizo no nome de Jesus Cristo, que a mão de Deus hoje, está te colocando tranquilidade. E a voz de Deus está repreendendo este vento, está repreendendo este mar. E a voz de Deus para você hoje é, eu sou o Deus da tua vida. Continue, tem algo grande preparado para você do outro lado. Você não vai parar. Aleluia. Pastor, eu não aguento. Aguenta porque quem te chamou é fiel para te levar até o final. Pastor, eu vou desistir. Não vai, porque o Deus que te chamou ciente de que você é capaz de passar, de atravessar, de conquistar e de ir pro... Você é capaz disto. Você não vai ficar no meio. Que se quem te chamou para ir até o final. Ele disse, atravessemos para o outro lado. Você não vai parar em nome de Jesus. Você crê nisto? Diga amém aí aonde você está na tua casa. Como profeta de Deus, eu libero sobre você que está me vendo agora, e eu determino pelo poder do nome de Jesus Cristo, esta tempestade vai passar. Este deserto está com tempo marcado para que acabe. Deus vai paralisar, se preciso, o tempo, só para lhe dar vitória. Do outro lado você vai chegar. E quando chegar do outro lado, vai ter testemunhos para que alguém conte acerca do que você é na pessoa de Cristo Jesus. Você crê nisto? Se crê, recebe esta palavra como profecia. Pastor, o que houve? A Bíblia diz que houve bonança. A Bíblia diz que houve calmaria. Irmã Ana Pereira, houve calmaria e vai haver calmaria na tua casa, na tua história. É Jesus dizendo, haverá calmaria. E quando houve calmaria, os discípulos olham de um lado para o outro e dizem, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe o que é isso? Jesus só chamou os discípulos para dentro do barco para apresentar, ou para Cristo se apresentar aos discípulos. Por quê? Porque é fácil conhecer o Cristo da vida do outro. É Jesus dizendo, vocês têm que conhecer o Jesus das vossas vidas. E eu só conheço Jesus na íntegra quando eu estou dentro do deserto com ele, quando eu estou dentro da tempestade com ele. É por isso que você está sofrendo. Mas no meio desse sofrimento, guarda isto.
Deus está te sustentando e dizendo: eu continuo sendo Deus da tua história. Recebe isto? O Deus que te chamou para dentro do barco quando ninguém queria chamar, o Deus que te projetou quando ninguém queria projetar, o Deus que te capacitou quando ninguém acreditava, é o mesmo Deus que está dizendo para você: você vai até o outro lado. Até o outro lado. Você vai e vai receber da minha mão o milagre que você espera para a glória do nome do Senhor. Receba essa palavra. Que Deus em Cristo vos abençoe. Onde você estiver, curva a sua cabeça, feche os olhos, que eu quero liberar uma palavra em oração para a tua vida. Pai, eu quero orar. Orar por esta filha, por esse filho, por essa amiga, por este amigo que está do outro lado aí, pelo Facebook, pelo YouTube, que está ouvindo uma palavra dos céus agora. Talvez alguém que me ouve pensou em parar por esses dias, aquele que quis abrir mão do ministério, do chamado, quis pular, quis tirar até a própria vida porque não está suportando o que está vivendo. Oh, glória a Deus. Aleluias. Pessoas, ó Deus, que estiveram tentando tirar a própria vida porque não estão suportando mais. A minha oração é dar-te a eles, é que o Senhor dar, ó Deus, a eles sustento para que eles prossigam e não abram mão do teu chamado. Como teu ministro e teu ungido. Eu profetizo, Deus, que os teus filhos sejam abraçados, alcançados pelo poder da tua glória, pelo poder da tua palavra, e que eles possam viver o melhor que há na tua presença. E eu profetizo que esta seja a noite que o Senhor se coloca de pé nas ondas que eles estão atravessando. E quando o Senhor se pôr de pé, o Senhor traga calmaria para a glória do teu nome. Pai, eu oro pela vida do pastor Paiva, Senhor. Roildo Paiva. Pela sua casa, pela sua família. Eu oro, Deus querido, pelo setor aí do Malha, eu oro por cada congregação, eu oro por cada líder, por cada pastor, eu oro, Deus, pelos teus filhos que estão nessas lives às sextas-feiras. Ó Deus, e eu sei que está sendo alcançada por muitas pessoas, e eu quero profetizar que o Senhor dê a eles saúde, que o Senhor dê a eles, ó Deus, a tua graça, para eles suportarem no meio desta tormenta, continuarem de pé, entendendo que daqui a pouco o Senhor chega com milagre para a glória do teu nome, Pai. Como teu servo eu abençoo e libero sobre eles a tua bênção pelo poder do teu nome. Essa é a palavra de oração que eu oro e já te louvo agradecido no nome bendito de Jesus.